Vamos rezar uma Ave Maria para bem meditar essas leituras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui numa dúvida. Não deu tempo de conversar com o Padre João antes da missa. A liturgia de hoje é muito importante. Essa comunidade é uma comunidade muito fervorosa, eu sei bem disso. Parênteses, né? Festa da Santíssima Trindade, Coração de Nossa Senhora. Tinha que ser com o Padre João Leonildo para acontecer isso, que é muito devoto da Virgem Maria, eu sei bem. Meus irmãos, então, eu não posso dizer Jesus te ama, pode ir em paz, que vocês são uma comunidade fervorosa. Mas se eu começar a falar demais, como é o mal dos nordestinos, de alguns pelo menos, é o meu, Padre, fala pelos cotovelos, se eu começar a falar demais, você me faz um sinal para eu encurtar. Meus irmãos, mas aqui a liturgia de hoje é muito rica. A gente não pode ir tomando as coisas da igreja assim, entra pelo ouvido, sai pelo outro, porque as coisas têm muita profundidade. Vamos ver se eu consigo sintetizar e lhes dizer alguma coisa que seja útil para a sua vida. Porque a teologia, meus irmãos, as pessoas se enganam, pensam que a teologia é um estudo para os doutores. Não, a teologia se aplica à nossa vida em concreto. Vamos lá. São Tomás de Aquino, ele explica que pela razão, pelo uso da razão, normalmente o homem chega à conclusão da existência de Deus. 99,9% das civilizações ao longo da história da humanidade, todas acreditavam num Deus. Todas as civilizações. Todas chegavam à conclusão que tem que haver. Eu vou lhes dar uma razão só, para não lhes matar de cansaço. São Tomás de Aquino dá 10 provas da existência de Deus pelo uso da razão. Primeira, eu chego aqui na igreja e vejo a igreja toda limpa, arrumada, bem pintada, vejo flores, aí digo para o Padre Leonildo, que maravilha, né? As flores espontaneamente começam a ornar a igreja, a limpeza se fez nessa igreja, espontaneamente, Padre Leonildo. Vai dizer, não, padre, você não faz ideia, isso aqui dá um trabalho de doido. Tem gente que tem que limpar a igreja, teve gente que trabalhou nas flores, teve gente que trabalhou naquilo ali. Por quê? Meus irmãos, os seres materiais não entram em ordem sem haver um ser inteligente que promova essa ordem. Estão me acompanhando? Chego na casa de vocês, vejo um jardim muito bonito. Que maravilha, né? A natureza espontaneamente entrou em ordem. Olha que gramado lindo. O marido diz, padre, você não faz ideia, o trabalho que dá para arrancar tiririca, para regar esse jardim, para colocar adubo, dá um trabalho de doidos. E às vezes eu tenho que contratar um jardineiro para me ajudar. Meus irmãos, esse universo material não existe ordem se não houver um ser inteligente que promova essa ordem. Estão me acompanhando? Para as crianças ali, eu faço uma pergunta. Antigamente, há 50 anos atrás, quando eu era mais jovem, o edifício Martinelli era o mais alto de São Paulo. Eu pergunto para vocês, eu vou subir no alto do edifício Martinelli e vou jogar lá de cima 1 bilhão de letras A, 1 bilhão de letras B, 1 bilhão de letras C, 1 bilhão de letras D. Cada uma das letras do alfabeto, eu vou jogar 1 bilhão dessas letras lá do edifício Martinelli. Atiro lá para baixo. Pergunta para a catequese, qual é a possibilidade que existe de sair escrito uma frase lá embaixo? A harmonia é a relação ordenada de seres diferentes. Entenderam a pergunta? Qual a probabilidade que existe dessas letras caindo lá embaixo, aparecer uma frase escrita no chão? Quem me responde? Vai ganhar uma lembrança quem acertar. Quem errar não vai ser vaiado, pode falar à vontade. Alguém tem que levantar o braço. Se as crianças não responderem, vou dar a vez para os mais velhos. Só para vocês participarem do sermão. Qual é a probabilidade? Quantos por cento? Quem quer responder? Levanta o braço. Padre João Leonildo, acho que não tem nenhum nordestino aqui, porque se fosse nordestino todo mundo já tinha levantado o braço. Amém.
Alguém gostaria de me dar essa resposta? Mas muito difícil não é a resposta. Tem que ser porcentagem, matemática. Quanto? 2%? 2%. Estou ouvindo. Quem mais? Vocês, ninguém da catequese não tem uma resposta. Você levantou, como é teu nome? Manuela. Emanuele. Quantos por cento? 10. Meus irmãos, faça essa porcentagem em casa, se quiserem. Vocês podem fazer a experiência. A porcentagem, sabe qual é? É 0%. É impossível. Impossível. Pode fazer a experiência em casa, pegar papelzinho, escrever A, B, joga tudo para ver se sai alguma frase. Impossível. Ou vai uma pessoa lá embaixo juntar as letrinhas e põe a frase escrita, um ser inteligente que desce lá, separa as letras e escreve a frase, impossível. Agora eu vou resumir. Vocês sabem que o corpo humano é uma coisa perfeitíssima. Eu morei 9 anos em Portugal, morei na Amazônia e depois fui mandado para Portugal. Em Portugal, morei numa aldeia perto de Braga, e no Jornal de Braga é o segundo santuário mais frequentado em Portugal, o santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Eu pegava o jornal da cidade, obituário. Morreu Dona Francisca da Silva, 95 anos. Poxa, morreu Sr. José Francisco, 98 anos. Morreu Dona Diná de Oliveira, 102 anos. Eu falei, poxa, o que se passa com esse povo aqui? Uma lista enorme de pessoas com mais de 90 anos. Mas esse povo aqui vive demais, não é possível. Nosso vizinho do Colégio dos Arautos em Guimarães, vizinho de cima, 95 anos, dirigindo o trator na propriedade dele. Eu falei, não é possível, não é possível. Fui visitar esse homem, ele me dizia assim, ô senhor padre, aquele meu trisneto ali faz aniversário tal dia. Como? O senhor podia chamar ele aqui? Chama o trisneto. Você faz aniversário tal dia, não é isso? É sim, vovô. Aquele outro, estava a criançada toda espalhada pela casa. Aquele outro faz aniversário tal dia. Ele sabia de memória a data de aniversário dos trisnetos. E me demonstrou ali na hora, falando, não é possível. Em São Paulo, eu conheço gente com 60 anos e princípio de Alzheimer. Esse homem com 95 sabe a data de aniversário do trisnetos. O pároco de Santiago de Candoso, onde fica o Colégio dos Arautos em Portugal, Guimarães, 94 anos. Olhou para mim e disse assim, eu não sei porque o arcebispo me nomeou um auxiliar para mim, a única coisa que eu tenho é uma dor no joelho. Com 94 anos de idade. Meus irmãos, por quê? Porque eles não estragam a própria saúde. Eles não tomam Coca-Cola, não bebem, não comem McDonald's. Quando eu chegava na nossa casa, Arautos, eu oferecia suco Del Valle. Não, meu filho, eu não como nada disso. Eu oferecia biscoitos. Não, meu filho, eu não como nada disso. Mas me diga uma coisa, o senhor nunca vai a um restaurante só quando eu sou obrigado. Eles criam seus porcos, plantam suas vinhas, produzem seu próprio vinho, plantam suas couves, só comem a comida que Deus fez, meus irmãos. E nós vivemos estragando a ordem que Deus pôs aqui dentro, comendo porcaria aí fora, desculpe a expressão. Verdade ou não? Eu conheço um jovem em São Paulo, trabalha lá nos Arautos, todo almoço uma Coca-Cola de 2 litros. Esse coitado vai ficar com Alzheimer até antes dos 60. E a ciência já provou hoje que a Coca-Cola vai arruinando o organismo, aos pouquinhos. Meus irmãos, não quero aqui condenar ninguém que beba refrigerante, não. Mas é só para dizer que nós estragamos a ordem que Deus colocou no nosso organismo. Estão me acompanhando? Bom, então, Pasteur dizia, muita ciência leva a Deus, pouca ciência dele afasta. Quando o cientista é inteligente, ele logo chega à conclusão, é óbvio que existe um Deus ordenador do universo. Platão morreu dizendo, causa da minha causa, tende pena de mim. Os egípcios, meus irmãos, tem um padre francês, cientista, que escreveu um livro chamado A Ciência Misteriosa dos Faraós.
Abbé Moreau, La Science Mystérieuse de Pharaon. Ele mostra no livro dele que os egípcios já conheciam a distância entre a Terra e a Lua. Isso está lá nas pirâmides. Inscrição nas pirâmides. Ele já sabia a distância entre a Terra e a Lua. Meu Deus, não é possível. Há 2000 anos atrás, os egípcios adoravam a Deus. É óbvio que existe um Deus. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais rápido ela chega à conclusão de que tem que haver um Deus ordenador de todas as coisas. Estão me acompanhando? Meus irmãos de São Tomás, saber que Deus existe, basta ter um pouquinho de inteligência. Como é Deus, a inteligência humana não alcança. Ou Deus se revelava aos homens, ou os homens nunca saberiam como é Deus. Que existe um Deus, sempre todos concluíram que existe um Deus. Como é esse Deus? Ou esse Deus se revelava aos homens, os homens nunca serão capazes de compreender. Então, se vocês vão ver os deuses egípcios, gregos, tem um satírico chamado, daqui a pouco me lembro o nome dele, Petrônio. Vivia nas cortes de Roma fazendo sátira da vida daquele tempo. E ele dizia assim, o Petrônio: em Atenas é mais fácil trombar com Deus do que encontrar um homem na rua. Porque em cada esquina de Atenas existia a estátua de um Deus conhecido no mundo daquela época. Os atenienses eram muito supersticiosos. Eles tinham medo de deixar um Deus de lado e esse Deus, se sentindo desprezado, na hora da guerra, ajudar os inimigos deles. Então eles tinham, inclusive, no Areópago, um altar ao Deus desconhecido. Porque eles queriam que nenhum Deus ficasse ressentido com eles. Nenhum Deus se sentisse desprezado por eles. Então, cada esquina de Atenas e no Areópago tinha um altar para cada Deus conhecido no mundo. E existia até o altar para o Deus desconhecido. São Paulo apóstolo, quando vai a Atenas, vai pregar no altar do Deus desconhecido e começa a dizer para o povo ateniense que esse Deus desconhecido, que eles ainda não conheciam, era Jesus Cristo, e começa a falar de Jesus Cristo. Tá bem. Meus irmãos, como é que eram os deuses? Cada povo imaginava os deuses como os que os governavam, os tiranos que os governavam, só que com poder absoluto. Júpiter lança raios, desconfiou que o sobrinho dele queria tomar o lugar de Deus dele, então manda matar o sobrinho. Eles imaginavam os deuses como os tiranos que mandavam neles, só que com poderes absolutos, compreenderam? Estão me acompanhando? Então vamos ver os deuses dos gregos, é guerra dos deuses, tem muitas histórias assim. Eles imaginavam os deuses como homens furibundos, que impunham sua vontade, metiam medo, obrigavam todo mundo a servi-los. Todo mundo na antiguidade tinha uma ideia de Deus assim. Era a época da crueldade, olho por olho, dente por dente. A vida humana não valia nada, as mulheres eram escravas praticamente dos homens. As crianças eram desprezadas, porque é uma época da vida que não era produtiva. A pessoa não tinha poder, não tinha prestígio, não conseguia ganhar dinheiro, era uma parte da vida desprezada. Quando Jesus está peregrinando, vem as crianças atrás dele, os apóstolos mandam sair. Saia, está falando com as pessoas. Está dito no Evangelho, Jesus fica irado. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos que são como eles é o reino dos céus. Se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que? A inocência da criança batizada começa a ser valorizada por Jesus. As pessoas não entendiam isso, meus irmãos. Quando Jesus dizia, não podeis servir a dois senhores, ou servis a Deus ou ao dinheiro, os judeus davam risada. Ele está pregando o desapego do dinheiro, mas nós queremos dinheiro. São Pedro, primeiro Papa, pergunta a Jesus, mestre, se meu irmão me ofender, até quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Meus irmãos, o primeiro Papa achava que 7 já era o máximo. Eu pergunto para vocês, o que é que será que ele pretendia fazer na 8ª vez? Se vingar das 7 anteriores? Jesus diz, Pedro, não te digo até 7 vezes, te digo até 70 vezes 7. Meus irmãos, o auge é quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde? Deus? Não. Um Deus tem que ser um chefe poderoso que vai libertar Israel do poderio romano, nos libertar desses impostos que a gente tem que pagar, um líder forte.
Ele diz que é manso e humilde, deve ser um profeta. O Messias não pode ser. Meus irmãos, se vocês forem vendo no Evangelho, eles demoram a chegar à conclusão de que Jesus é Deus, porque não pode ser um Deus assim. Deus manso e humilde? Não. Mas espera aí, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha do chefe da sinagoga. Me diga uma coisa, os da catequese. Se eu levar uma formiguinha morta para a NASA, nos Estados Unidos, para a NASA, os Estados Unidos, olha aqui, por favor, me ressuscita essa formiguinha. Eles ressuscitam, não ressuscitam? Não. Não ressuscitam? A NASA não é capaz de ressuscitar a formiguinha? Não é capaz. Só Deus pode dar vida. Jesus ressuscitou Lázaro, que era um homem conhecido. E além disso, curou leprosos. Na época a lepra não tinha cura. Cego de nascença, Bartimeu, saiu andando, pulando, ele fez ele ver na hora. Meus irmãos, se na antiguidade eles adoravam até sapo, adoraram o bezerro de ouro no deserto, como é que um homem que ressuscita mortos eles não chegaram a adorar como Deus? Porque não correspondia à ideia que na antiguidade se fazia de um Deus forte, poderoso, que se impõe. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, não entrava na cabeça deles. E São Marcos diz no evangelho dele, quando Jesus multiplicou os pães, os apóstolos não entenderam nada, porque estavam com o coração endurecidos. Quando tem a tempestade, eles dizem, mestre, não te importas, vamos perecer. Jesus levanta e diz, silêncio, e a tempestade se aplaca na hora. São Pedro se atira aos pés de Jesus e diz, Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. E os apóstolos comentam, quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Meus irmãos, aos poucos os apóstolos foram se dando conta, mas não entrava pela cabeça deles. Quando eu estou indo para Jerusalém, Santiago e São João, junto com a mãe, se ajoelham aos pés de Jesus e dizem, mestre, queremos te pedir que faças por nós aquilo que vamos te pedir. O que quereis que eu vos faça? Que os meus filhos sentem à tua direita e à tua esquerda quando restaurares o reino de Israel. Estava imaginando o reino político. E que ele ia ser um chefe poderoso, ia libertar Israel do domínio romano. Então eu queria que os dois filhos fossem os primeiros ministros. Os apóstolos ficam com raiva deles e começam... E Jesus então com toda a paciência, os chefes das nações as tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Quem quer ser o primeiro, sejam escravos dos demais. Meus irmãos, Jesus veio mudando a cabeça do gênero humano. Era tudo o contrário do que o gênero humano acreditava como sendo verdadeiro. Estão me acompanhando? Meus irmãos, então, mesmo Jesus tendo feito todos os milagres que ele fez, se não viesse o Espírito Santo, a igreja teria acabado. No sábado, só Nossa Senhora perseverou na fé. Discípulos de Emaús, São Lucas era um deles. Jesus se aproxima, sem que eles percebam que é ele. Então, o que eles conversando pelo caminho? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que aconteceu? Como Jesus, um profeta poderoso em obras. Jesus, um profeta. Deus não era Deus. Passou pela terra fazendo bem, mas o mataram, crucificaram, agora está tudo acabado. Jesus tinha dito para eles que ele ia ressuscitar dos mortos. Eles se perguntavam, o que ele está querendo dizer com isso? Ressuscitar dos mortos. Não entrava na cabeça deles. Meus irmãos, é em Pentecostes que nasce a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque os homens covardes, carreirosos, medíocres, de coração duro, se transformam nos maiores homens da história. Estamos juntos? Estão me acompanhando? Está muito cansativo? Meus irmãos, sem o Espírito Santo, então Jesus diz, é importante que eu vá para que eu vos envie o Espírito. Ele vos revelará todas as coisas e tudo aquilo que vos tenho dito.
Tudo aquilo que Jesus falava para ele, que eles não entendiam, quando vem em Pentecostes, eles passam a entender tudo. E aqueles homens medrosos se transformam nos maiores apóstolos da história, os maiores homens da história. Meus irmãos, portanto, o primeiro momento em que se manifesta na Bíblia a Santíssima Trindade. Pergunta de catequese. Qual é o primeiro momento? Quem acertar agora ganha um super prêmio. Puxa, o aluno de catequese que souber essa pergunta ganha um super prêmio. Para incentivar vocês a prestarem atenção nas aulas de catequese. Os professores, eu sei que são bons. Agora, não sei se vocês prestaram bem atenção. Qual é a primeira vez na Bíblia que se manifesta a Santíssima Trindade? Põe a cabeça aí para funcionar. Sabe por que eu faço perguntas? Porque depois vocês não esquecem nunca mais. Como é seu nome? Como é seu nome? Laura. Batismo, Laura. Qual batismo? O seu ou de quem? De Jesus? Poxa, Laura, acertou. Maravilha. Olha, eu tenho uma lembrança para te dar, viu? Meus irmãos, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sob a forma de pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus e aparece a voz do Pai. Este é meu Filho bem-amado, no qual pus as minhas complacências. É a primeira vez na Bíblia que se manifesta a Santíssima Trindade. Meus irmãos, se Deus não se revelasse aos homens, os homens nunca chegariam à conclusão da existência de um Deus, um só Deus, em três pessoas. Não seria possível. A inteligência humana não alcançaria isto. Estamos juntos? Estamos indo? Tá bem. Então, para resumir, o padre Antônio Roio Marinho, dos maiores teólogos do século XX, um espanhol, pregador famoso, dos maiores tomistas, o maior tomista do século XX, ele comenta isso, que São Paulo, quando chegou a Éfeso, pergunta à comunidade cristã: já fostes batizados? Ele disse: sim. Em que batismo recebestes? O de João Batista. Não fostes batizados no Espírito Santo? A comunidade diz: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo, nunca ouvimos falar. Então São Paulo os batiza, impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, em Éfeso. Meus irmãos, o padre Antônio Roio Marinho diz: 2000 anos depois da história da Igreja, se nós perguntássemos a uma comunidade católica hoje quem é o Espírito Santo, a resposta não seria muito diferente. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ainda é o grande desconhecido. É o livro dele, quem quiser procurar, na BAC, El Gran Desconocido. É um livro do padre Antônio Roio Marinho sobre o Espírito Santo. E ele vem mostrando que como só há 3 representações do Espírito Santo na Bíblia, sob a forma de pomba, do batismo de Jesus, sob a forma de nuvem, na transfiguração no Tabor, e sob a forma de línguas de fogo em Pentecostes. São as 3 únicas, digamos assim, manifestações, símbolos que manifestam o Espírito Santo que estão na Bíblia. Tá certo? Estão me acompanhando? Sob a forma de pomba, sob a forma de nuvem, na transfiguração do Tabor, sob a forma de línguas de fogo em Pentecostes. Meus irmãos, o Monsenhor João Clá escreveu um livro chamado Maria Santíssima, Paraíso de Deus revelado aos homens, em que ele comenta o seguinte: o Espírito Santo ainda é uma maravilha que está para se revelar na igreja, ainda não foi estudado. O padre Roio Marinho comenta isso. Agora, a gente não sabe, a teologia ainda não estudou a fundo o Espírito Santo. A igreja, por uma questão chamada apropriação, atribui as 3 pessoas da Santíssima Trindade, sempre atuam juntas em tudo, exceto em 2 ocasiões. A encarnação do Verbo é obra do Espírito Santo só. A paixão de Jesus foi a 2ª pessoa da Santíssima Trindade que sofreu a paixão. O resto, sempre a Santíssima Trindade que criou o mundo, que criou todas as coisas. Todos 3 atuam em conjunto sempre. É pericóresis, bom. Meus irmãos,
Deixa eu resumir isso aqui. Vocês viram que interessante, quando o Espírito Santo, quando o anjo São Gabriel aparece a Maria. Vamos encaixar agora a festa do Espírito Santo na coroação de Nossa Senhora. O anjo São Gabriel aparece a Maria e ela concebe pela ação do Espírito Santo, verdade? Qual é a primeira coisa que Maria faz depois que ela concebe pela ação do Espírito Santo? Quem me responde? Laura, não vai embora, hein? Tem que te dar uma lembrança. Laura, se ninguém responder, você pode responder de novo. Ó. Ganha 2 vezes. Como é seu nome? Letícia. Quando Maria recebe a ação do Espírito Santo, ela em seguida vai visitar o Santa Isabel. Oi, acertou, Letícia. Não vá-se embora. Depois da missa. Ela vai visitar Santa Isabel. E está dito na Bíblia, Santa Isabel diz: quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre. E está dito na Bíblia, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos parar aqui, vamos pensar. Maria não parou e disse, vamos rezar ao Pai, ao Filho, Deus Pai, mandai. Ela disse, salve Isabel. Quando ela disse, salve Isabel, São João Batista estremeceu no ventre de Nossa Senhora. E Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo, só porque Maria disse, salve. Ela já tinha se tornado esposa do Espírito Santo. Estão me acompanhando? E o Monsenhor João Clá comenta, na Bíblia, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa e... Estou cobrando demais o vosso povo aí, padre. Como é que continua na Bíblia? O homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa e... Quem falou? Os dois não serão mais dois, mas uma só carne, verdade? Estão acompanhando? Está na Bíblia essa frase. Monsenhor João Clá comenta, quando o Espírito Santo tomou Nossa Senhora por esposa, os dois deixaram de ser dois e passaram a ser um só Espírito. Meus irmãos, Nossa Senhora se tornou, digo eu agora, hein, portadora do Espírito Santo. Porque Santa Isabel diz, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, ela ficou cheia do Espírito Santo. E São João Batista foi purificado do pecado original no ventre materno, porque Nossa Senhora disse salve. Já pensaram? A gente passa a vida inteira lutando contra os defeitos. E uma palavra de Nossa Senhora pode me limpar de todas as minhas misérias? Então os cristãos ainda não pensam que sabem, não sabem qual é o tesouro que Deus Jesus nos deu quando nos deu Nossa Senhora por mãe. Porque a partir do momento que o Espírito Santo tomou ela por esposa, todas as graças do Espírito Santo ele distribui pelas mãos de Maria. Agora, última reflexão. Isso é uma reunião com os arautos, o Monsenhor João Clá comentava. O menino Jesus está sendo gestado no ventre materno de Nossa Senhora. A carne de Maria vai se transformando na carne do menino Jesus. Está claro? Está sendo gestado no ventre materno. Quando passa a formar o corpo do menino Jesus, de carne humana começa a se transformar em carne divina. O sangue de Maria, que é sangue humano, quando entra no corpinho do menino Jesus, no ventre materno, de sangue humano se transforma em sangue divino. Só que depois esse sangue divino volta para o corpo da mãe. Vocês já imaginaram o que é isto? A primeira, sou eu que estou falando, né? Não é uma precisão absoluta. A primeira, entre aspas, missa se passou no ventre materno de Nossa Senhora. A carne humana se transformou em carne divina. O sangue humano se transformou em sangue divino. Em tudo Nossa Senhora ia dando do ser dela para a constituição do corpo do menino Jesus. E o sangue divino depois voltava para o corpo dela. Já imaginaram que criatura é essa que foi a escolhida? O único filho que pôde escolher sua mãe foi Jesus Cristo. Deus Pai fez uma imensa surpresa. Jesus é Deus e é homem. Deus Pai quis dar a Deus Filho a melhor de todas as mães, inimaginável.
Quando o menino Jesus abriu os olhos, ele viu diante de si obra-prima das mãos de Deus como mãe dele. Meus irmãos, catequese de novo. Quantos tempos foi de vida pública de Jesus? Quantos anos? Quem? 3? Parabéns. Hã? O barulho não me permitiu ouvir. 33? Não, a vida pública de Jesus. Quanto tempo? 30. Vida pública de Jesus. Quem da catequese responde? 20. Muito bem, estão vencendo a timidez. Opa, como é teu nome? Samuel. Acertou, Samuel. Não vai-se embora depois. 3 anos de vida pública Jesus teve. 3 anos. O Samuel acertou. Quantos anos Jesus viveu com Maria? Ui, quase. Está perto da mosca. Não foi na mosca, parabéns por ter falado. Quem falou? 30. Acertou. Como é teu nome? 3 anos com os homens e 30 com Maria. Será que Jesus era um caprichoso, apegado à sua mãe? O que vocês acham? Jesus quis fazer de Maria, retribuir a Deus Pai o dom que Ele fez, dando uma mãe a melhor de todas as mães, obra-prima da criação, e transformou Maria na adoradora por excelência da Santíssima Trindade, por onde, por mais que diz São Tomás de Aquino, que todo o gênero humano tivesse se revoltado contra Deus, só Maria sozinha deu mais glória a Deus do que todo o gênero humano junto poderia dar. Meus irmãos, e como Deus não é egoísta, ela, a mãe dele, essa maravilha, Ele nos deu por nossa mãe. Então, meus irmãos, tudo tem solução na nossa vida, desde que eu ponho minha confiança na mãe que Deus me deu. Agora eu lhes conto uma coisa final. Eu tenho um amigo policial, católico, por incrível que pareça, muito católico, e ele me diz assim, de vez em quando tem um tiroteio na favela e um delinquente qualquer é baleado. O que ele faz? Ele vai, quer que eu te chame um padre? E se é possível, ele vai procurar um padre para dar os sacramentos antes daquele pessoa morrer. E ele sempre pergunta, ele me contando, sempre pergunta, você quer que eu te faça alguma coisa? Tem algum pedido? Ele me contando que a maior parte dos que foram baleados e estão morrendo fazem, qual é o pedido que mais fazem? Por incrível que pareça, quero ver minha mãe. Impressionante, sabe? Eu fiquei muito impressionado com isso. Quero ver minha mãe. Eu já fui celebrar missa em presídios. Ui, muitas vezes as coisas que os presos mais querem, quero ver minha mãe. Quando ela é criança, queria estar toda hora no colo da mãe. A mãe põe sentada e chora. Quando vai ficando adolescente, esse amor às vezes vai esfriando. Quando fica jovem, a mãe diz, filho, cuidado para atravessar a rua. Mãe, chega mãe, já sei disso. Vai ficando enfastiado. E o amor que ele tinha quando era criança vai esfriando. Quando fica jovem, esse amor pode até sumir. Depois que fica já com 20 e tantos anos, não quer mais nem saber da mãe. Então, por hipótese, quando é que vai se lembrar da mãe de novo? Quando está ali à beira da morte. Meus irmãos, qual é a saída disto? Entre marido e mulher, às vezes, acontece a mesma coisa. Já fiz alguns casamentos. Quando vão se casar, são 2 pombinhos, 2 se adoram. Começa a passar 7 anos de casamento, começam as queixas. Todo mundo, afinal, tem defeitos, não é isso? Fiz um casamento em Portugal. O rapaz, 23 anos, a moça, 20. O rapaz, ex dos arautos do Evangelho. Caminhamos para o casamento. O padre sempre conversa com os dois antes do matrimônio. Então, rapaz, como é que é a relação de vocês? Padre, o senhor não tem ideia, nós nos conhecemos na aldeia, desde pequenininhos. Ela me adora, padre. Digo, maravilha, hein? Vou falar com a moça. Moça, como é que é o relacionamento de vocês? Padre, nós nos conhecemos desde sempre. Olha, esse rapaz me adora. Poxa, os portugueses têm uma saúde de ferro, os de aldeia. Esse casamento vai durar mais de 60 anos, que maravilha.
Não sei quantos anos depois, uns 4 ou 5, por internet, me liga o rapaz. Senhor padre, não está dando esse casamento não. Isso o quê, rapaz? Não é possível. Nunca fiz um casamento em que os dois se adorassem, entre aspas, assim como vocês dois. O que está acontecendo? Padre, a terceira vez que eu chego em casa, ela não fez o jantar. Eu já sei o que você fez. Chegou em casa, não tinha jantar, você foi lá, deu um abraço carinhoso, um beijo carinhoso na tua esposa. Minha querida, se você não fez o jantar, é porque você está com algum incômodo. Fica tranquilo que eu faço para você. Não foi isso que você fez? Senhor padre, claro que não, senhor padre. Comecei a ralhar com ela. Falei, então você perdeu a ocasião de ter um ato de amor verdadeiro por ela. Não amor do mundo, o amor de Jesus Cristo. Amar sem esperar retribuição. Pergunto eu, vocês já estão rezando o terço juntos, que Nossa Senhora pediu na terra de vocês em Fátima? Senhor padre, o senhor não é casado? O senhor, ele tinha liberdade de falar assim, porque ela foi estudante dos arautos, né? O senhor não é casado, o senhor não sabe como as coisas são. Ela trabalha num canto, eu trabalho no outro, como é que eu vou rezar o terço junto com ela? Falei, claro, tem muita coisa que eu não me casei, eu não sei como é que é. Explica uma coisa, quanto tempo vocês ficam se distraindo na internet? Aí a pergunta pegou. Rafaela, quanto tempo você fica na internet por dia? Mais ou menos, ninguém vai te vaiar não, eu também fico. Quanto tempo? Mais ou menos, em média por dia. A tua amiga do lado. Quanto tempo? Mais ou menos, em média por dia. Quanto? 12. 12 horas. Cruz credo, meu Deus do céu. Eu não sabia que era possível ficar 12 horas na internet. 12 horas. Olha, 12 horas, tá bom. Tem gente que fica menos. Teve uma menina que eu estava numas exéquias e perguntei, a menina me disse, eu disse para ela, não é possível. Ela me explicou, não, é que o professor está na sala de aula, eu estou nas redes sociais. Então realmente 12 horas pelo visto, já é a segunda pessoa que me disse que fica 12. Escuta uma coisa, pergunto para vocês da catequese, quanto demora para rezar um terço? Quanto tempo demora para rezar um terço? 20? Quanto tempo demora para rezar um terço? Quem falou? Então, a minha vozinha rezava assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pode demorar uns 20. Mas essa geração é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que a coisa segue. Em 10 minutos está rezado um terço bem rezado, meditado. Em 15 minutos, vai, no máximo. Agora multiplica 12 horas por 60. Meus irmãos, eu sinceramente, eu lhes dou um testemunho. Eu nunca vi em 52 anos de vida religiosa, um casal rezar o terço juntos. E quando podem, diante do Santíssimo Sacramento, que esse casal não vença qualquer batalha. É qualquer batalha. Ninguém derruba um casal que reza o terço juntos, que Nossa Senhora pediu em Fátima. Em todas as aparições de Fátima pede a recitação do terço. E se for diante do Santíssimo, é uma bomba atômica. O casal vence qualquer dificuldade, até financeira. Eu não vou dar testemunho aqui para não lhes cansar. Então perguntei para eles, já estão rezando o terço juntos? Meus irmãos, Nossa Senhora veio para resolver todos os nossos problemas. Não é para nos dar uma vida gostosa, mas é para nos dar luzes, para nos comunicar o Espírito Santo, que ela comunicou a Santa Isabel, nos comunicar também. Então a devoção à Nossa Senhora, eu fiquei super feliz quando eu soube que o padre João Leonildo, na festa do Espírito Santo, tinha combinado a coração de Nossa Senhora. Esse padre é muito devoto de Nossa Senhora e a vida dele tem fatos impressionantes desde o nascimento, né? Emocionantes até. Meus irmãos, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Não é verdade que nós muitas vezes saímos pelo mundo batendo a cabeça, tentando resolver os problemas por nós mesmos e esquecemos que Deus nos deu a solução. Minha mãe, socorro.
E agora eu encerro de verdade. O Monsenhor João Clá, meu fundador, disse: nós precisamos construir uma igreja. Meus irmãos, eu acompanhei tudo isso, ele não tinha R$1. A irmã Madre Angélica, dona da maior televisão católica do mundo, EWTN, deu para o Monsenhor João Clá, ele perguntou: como é que a senhora conseguiu construir essa televisão? Ela falou para o Monsenhor João Clá: olha, foi com esta novena aqui. Entregou para o Monsenhor João Clá, nosso fundador dos Arautos, a novena Nossa Senhora do Bom Remédio. Ele voltou para o Brasil, reuniu todos os arautos e todo dia juntos rezávamos a novena a Nossa Senhora do Bom Remédio. Chegou uma hora que ele disse: olha, precisam parar, porque estão vindo donativos demais. Em vez de uma basílica, construiu duas, uma em Cotia e outra em Caieiras. Meus irmãos, não tinham R$1 para construir aquela igreja. E eu acompanhei isto. E eu, nos hospitais, visitei milionários que foram doadores. Gente que não pratica religião, que não frequenta a igreja, que não frequenta os sacramentos e que ficou tocado com a ideia de dar uma doação para uma igreja e resolveram colaborar. Mas não tem explicação lógica. Quando Nossa Senhora põe a mão, tudo muda. Tá certo? Eu, para alguns aqui, já indiquei a novena Nossa Senhora do Bom Remédio. É poderosíssima. Meus irmãos, a oração do terço dentro do Santíssimo. Ui, os casais que têm problema, façam isso, vocês vão ver como vocês vencem qualquer batalha. E os casais que não têm problema, façam também. Porque esse amor por amor de Deus, a gente não obtém por esforço, a gente obtém pedindo. Santo Agostinho diz: ninguém põe uma criancinha na creche para aprender a amar papai e mamãe. A criança já nasce com aquele instinto de amar o pai e a mãe. Amar e ser amado. Instinto posto por Deus, mas como eu dei aquele exemplo, pode ir enfraquecendo com o tempo. O filho pode ficar ingrato à mãe, o marido e a mulher podem ir esfriando no amor mútuo. E o que a gente faz? Junto a Nossa Senhora, pede a ela o upgrade do amor. Amar a esposa por amor de Deus, a esposa amar o marido por amor de Deus, os dois se amarem por amor de Deus. E ensina Santo Agostinho: quando eu começo a pedir, eu já começo a receber, porque Deus quer. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, tanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Meus irmãos, não lhes chateio mais. Vocês foram um povo penitente, acabaram de fazer uma penitência, ouvindo um padre que fala pelos cotovelos, fala demais. Fizeram penitência fora de época, mas que será bem acolhida por Nossa Senhora. Essa missa, se o padre João Leonido concordar, é por vocês, por essa comunidade. Por aqueles seus parentes que já não vêm à igreja. Por aqueles jovens da família que estão no perigo de tomar um caminho errado na vida. Para que Nossa Senhora solidifique a fé dessas crianças e que elas possam transmitir aos seus descendentes por 3, 4, 5 gerações. E porque daqui a pouco o padre João Leonildo tem que construir uma igreja 2 vezes maior do que esta aqui, porque começa a vir tanta gente para cá que já não cabe mais aqui. Tá bom? Essa missa é nessas intenções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.